Fala, povo, beleza? Aqui é o Jael, o Izu, e muito obrigado por todo o, sério, todo o apoio que vocês me deram, todo o retorno que vocês me deram no último vídeo. Eu fiquei muito feliz porque eu voltei com o canal, né, recentemente, e o feedback de vocês, né, ver como vocês estavam animados com a minha volta e que o canal ia ter mais vídeos, me deixou muito feliz e eu vou continuar me esforçando para ter vídeo toda semana, mesmo se for esses vídeos assim, sem muita edição e tal. Então, obrigado mesmo. Isso me motiva muito. E agora vamos para o assunto. Por que eu coloquei essa imagem do ego de Ratatouille aqui? Porque, gente, ah, o ego é aquela visão clássica que a gente tem, estereotipada até que a gente tem dos críticos, né? E Ratatouille, inclusive, ele critica a crítica em si. Ele tem toda uma mensagem a respeito disso. Por quê? Porque a gente tem muita essa imagem de críticos como o ego que parece que estão sempre de nariz empinado, que não gostam de nada, que vão sempre com a intenção ali de acabar com o objeto que eles estão criticando. E essa é uma visão bem estereotipada, porque nem todo mundo é assim, mas tem algum sentido em as pessoas terem essa visão. Porque é muito comum acontecer de, por exemplo, ter um público que gosta de um determinado filme, por exemplo, filmes do Adam Sandler, que tem certas características ali que agradam uma parcela de público, porque, né, são público-alvo. Eu vou falar de público-alvo daqui a pouquinho também, de uma forma um pouco mais detalhada. E muitas vezes não agrada, né, uma crítica ali de uma pessoa que tem um conhecimento mais técnico. E geralmente isso faz com que eles acabem com o filme. Ou às vezes nem acabem, né? Mas pontuem muito pontos negativos que a população que está só em busca de uma experiência um pouco mais focada no que ela sentiu assistindo, ou se tem uma preferência pessoal dela naquilo, né? Não entende. E acaba tendo essa noção, essa ideia de que os críticos eles não gostam de nada e eles só querem acabar com as coisas. Porque parece que quem tá sempre falando mal e acabando com as coisas é tido como superior, porque parece que ele conhece mais, ele sabe mais da verdade. E aí o fato dele não gostar de nada é super valorizado. E eu acho isso bem tosco, aliás. Eu tinha esse pensamento. Inclusive, esse vídeo aqui vai ser uma crítica a mim também. Porque, no começo desse canal, eu lancei um vídeo sobre a Nezuko, né, sobre a personagem de Demon Slayer e por que que eu não curtia ela ou como a obra tratava ela. Só que o jeito que eu defendi isso, eu achei muito arrogante, porque uma coisa que as pessoas que gostam, né, de críticas mais técnicas, ou são as pessoas que fazem as críticas mais técnicas, acabam ah, perpetuando, é o lance de que se você tem um conhecimento mais técnico, essa é a maneira, acima de todas as outras, que você precisa levar em consideração. Essa é a maneira mais válida, é só essa. Todas as outras estão abaixo e não, sei lá, não deveriam ter o mesmo valor até do que a crítica mais técnica. Porque se o cara tem mais conhecimento, se ele analisa mais profundamente, obviamente ele tá certo, porque ele consegue, né, ver coisas ali que o público, né, mainstream que está procurando uma diversão mais rasa ou que não tem um parâmetro assim, uma exigência muito grande, não nota. Então, obviamente, esse cara aqui que soa mais inteligente, porque ele critica de uma forma, né, mais ferrenha assim, ele tá mais certo, obviamente, né? Então, como eu falei, eu não gosto do jeito que eu usei meus argumentos lá no começo, porque uma coisa que eu fiz, por exemplo, foi pegar o livro do Joseph Campbell aqui, O Herói de Mil Faces, e falar sobre a jornada do herói e como essa noção crítica, essa noção de conhecimentos de roteiro e estruturas, enfim, é muito baseada em observações através do tempo. E como foi se estudando isso, chegando no meio que numa ciência ali. Sério, essa questão de crítica, não só crítica, mas noções de roteiro, de construção de histórias, virou uma ciência muito interessante de ser estudada e debatida e ajuda muito na hora de criar uma história. Mas eu usei isso meio que como
esse tipo de conhecimento, né, esse tipo de explicação, como a ideia de que, olha, a minha visão ela é superior, tá? Então é por isso que ela é mais válida. Por que eu digo isso? Porque muita gente veio antes de eu gravar o vídeo de fato, quando eu expus minha opinião nas redes sociais sobre Demon Slayer, falar que, mas quem é você? Quem te dá o direito de criticar? Isso eu também acho zoado. Mas eu fui também zoado falando como se, né, o meu conhecimento me colocasse acima dos outros. E aí a minha crítica fosse super mais válida até do que as dos outros. E eu acho essa uma noção bem zoada, porque, como eu falei, essa crítica mais técnica foi muito desenvolvida com observações através do tempo, né? Voltado para o que mexia com o leitor de determinada forma, o que fazia, o que chamava atenção para o leitor, o que mantinha ele engajado na história, o que causava certa emoção no leitor, não só no leitor, no espectador, né? Porque vem de teatro, vem de filme isso daí. E tudo voltado para o espectador. E hoje em dia pode ver que todas as técnicas elas são, em geral, usadas para causar uma certa reação no público, no espectador. E eu acho bizarro como é tão levado em conta essa questão do espectador, 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 mas o espectador, a opinião do espectador não é levada em conta muitas vezes. De como muitas vezes dane-se se o público curtiu. Sei lá, não precisa ser um filme do Adam Sandler, mas algum. Não sei, dane-se se o público curtiu Vingadores, né? Que muitos diretores atualmente estão criticando, né? Os filmes de Vingadores. Criticando negativamente, aliás, porque crítica, né, gente, não é, na verdade, não é exatamente algo ruim por si só. Ó, vou jogar aqui no Google, crítica. Definição do Google. Atividade de examinar e avaliar minuciosamente uma produção artística, literária, científica, bem como costumes e comportamentos, habilidade de julgar, de criticar, juízo crítico. Então, crítica não é ruim. A gente tem essa noção de que crítica é algo ruim justamente porque acaba sendo, né, uma análise assim minuciosa sobre uma questão. E, pois é, eu acho bizarro como, por exemplo, eu vou ver um Vingadores. E se o público adorou, dane-se, porque caso aquele filme não tenha, nos aspectos técnicos, sido muito bom, muita gente vai acabar falando mal, como se e dizendo e tratando como se o público não fosse tão importante. E eu acho isso bizarro, como uma ciência que foi tão baseada em causar sensações no público não leva o público tanto em consideração. E com o tempo eu fui desenvolvendo essa minha visão, que eu acho que, cara, os dois lados são válidos, né? Tanto quem quer ir para um lado mais técnico, quanto quem quer ir para um lado mais, sei lá, não sei como definir, humano, mais emocional, mas por gosto pessoal. Inclusive, as pessoas acham que gosto pessoal não tem que ser levado em consideração. Tem que fazer uma crítica imparcial. Não existe crítica imparcial. Dá para você tentar ser mais imparcial do que você, né, seria se você, né, tivesse só falando do seu puramente gosto pessoal, mas nenhuma crítica é exatamente imparcial, gente. Então, eu acho que o público deveria ser mais levado em consideração. E por isso, eu meio que mudei o meu jeito de criticar as coisas. Se vocês verem as minhas análises, hoje em dia, eu pauto muito no que eu senti vendo aquilo, lendo aquilo. Qual foi a minha experiência, o que eu absorvi, como aquilo me impactou. E nisso eu tento falar das minhas impressões pessoais, meu gosto pessoal, e também da parte técnica, dos meus conhecimentos técnicos. Porque eu acho essa uma forma mais completa, inclusive, de se analisar. Porque eu acho que se você ficar só focado num ou outro lado, você fica limitado. E você acaba nem entendendo por que, por exemplo, por que esse filme faz sucesso? Ou por que o público não gosta da minha obra? Ou por que, sei lá, tenta classificar quais são as melhores obras e as piores, puramente focado em certos aspectos que para aquela pessoa fazem sentido. E a gente tem que entender, e pra mim, é bom falar isso pra mim, porque eu odeio que as pessoas definem. É isso que eu acho zoado. Quando definem, não, isso aqui é ruim e
a minha análise diz que isso aqui é ruim, então isso é ruim e ponto, acabou. Não tem espaço para argumentação, não tem espaço para. E se quando tem espaço para argumentação, tem que ser uma argumentação técnica, ou tem que ser uma argumentação, né, focada no lado pessoal, ou enfim. Eu não gosto dessas definições. Eu acho interessante, por exemplo, canais como o do Narrativando e o do Gustavo Cunha, que eles têm visões completamente diferentes, e eu gosto como eles abordam isso. Por exemplo, o canal do Narrativando, que analisa muito mangás, animes, enfim, ele fala muito da seguinte forma: gente, eu vou fazer uma análise técnica baseada nesse conhecimento XYZ e quando ele está falando, ele geralmente aborda, por exemplo, um ponto da seguinte forma. Então, olha, usando as técnicas de narrativa XYZ, isso aqui não é muito. Não é algo muito refinado, não é algo muito interessante do ponto de vista narrativo e tal. Porém, isso aqui pode servir para pessoas que não tenham uma exigência A, B ou C com relação a esse ponto, porque elas aproveitam de uma outra forma. Então eu acho isso uma análise bem honesta. Ele não está definindo, ele está analisando a partir do ponto de vista dele, está dando a perspectiva dele e dizendo que existem outras perspectivas e pode, né, funcionar para outras pessoas. E sem ser agressivo com ninguém. E o Gustavo Cunha faz o contrário. Nas análises e críticas dele, porque a gente crítica é análise. Então todo mundo critica. Só que uns é de forma mais técnica, aspectos mais técnicos, e outros é uma forma mais. Eu não sei como definir, mas pessoal. Eu acho que eu vou definir assim. Enfim, ele fala: olha, gente, eu não sou crítico, eu falo como um fã. E a minha impressão como fã é essa. E eu acho as duas válidas. Eu tento estimular as pessoas, inclusive eu estou tentando estimular vocês com esse vídeo, a tentar pensar da seguinte forma. Eu estou muito com essa imagem do ego aqui faz tempo, então vou pra cá. Deixa eu pegar uma imagem de One Piece. Então, pensar da seguinte forma, que os seus padrões não são os mesmos padrões do coleguinha. Os seus padrões são diferentes. E ambos podem ser válidos. Um exemplo, aqui ó, One Piece. Muita gente já deve ter ouvido aquela parada de assiste One Piece até o episódio 200 ou 300 e tal, que aí sim fica bom, aí sim você vai gostar. E aí pode acontecer a pessoa assistir e não gostar. E aí quem recomendou ficou, mas como, cara? Não tem como, fica bom. Como você não gostou? E não entende. E eu acho isso até nocivo, porque isso faz com que a pessoa que não gostou sinta, cara, eu não vou mais confiar em você. Eu não vou mais confiar em recomendações que dizem, ó, assista o episódio XYZ, porque eu assisti e eu não gostei. Porque, gente, os padrões de pessoas são diferentes. É muito. Varia demais por criação, por ambiente ao redor, sabe? O ambiente que ela cresceu, gostos pessoais, experiências, preferências, enfim, varia demais. E não necessariamente o que funciona para você funciona para outra pessoa. Então, obrigar uma pessoa, eu fiz até um vídeo sobre isso, obrigar uma pessoa a assistir a algo, consumir algo, porque ela achou bom e ela acha que não, peraí. É porque você achou bom e você acha que a outra pessoa vai achar bom, pode até fazer com que ela odeie aquele negócio. E passe a pegar ranço daquilo. Aconteceu com Boku no Hero pra mim, por exemplo. Hoje eu maratonei Boku no Hero e muita gente. Eu já tinha dropado Boku no Hero uma vez. Aí eu dei uma nova chance, porque muita gente. Não, fica bom, fica bom, fica bom depois, fica bom depois. E aconteceu a seguinte forma: a seguinte situação. Eu li um arco, gente, continuo achando essas coisas. Não, lê o próximo, porque o próximo acontece algo incrível e você vai achar espetacular. Eu li o próximo. Gente, continuo não achando nada demais. Não, lê o próximo, porque o protagonista vai ganhar o poder XYZ, aí você vai adorar. E, gente, eu achei que até piorou isso daqui. E aí foi nisso, foi nisso, foi nisso. Até que chegou, acho que lá perto do capítulo 300. Olha, não é que isso aqui realmente é interessante? Olha, realmente acho que melhorou agora o Boku no Hero. Só que aí me pergunta se eu achei espetacular. Não, eu acho bom. Eu acho, tipo, antes eu dava, sei lá, se fosse uma nota de 1 a 10, antes eu dava, sei lá, 5 pra Boku no Hero, hoje eu dou, 7 ou 8 no máximo ali, sabe? Tem gente que não gosta de classificar em notas, eu não vejo tanto problema assim, mas enfim. Essa é a minha relação com Boku no Hero. Então eu não acho espetacular. Então pra mim não valeu a pena eu ler
um monte de coisa para não ser recompensado com algo espetacular no nível do que eu não estava gostando, sabe? Então, tenham cuidado com isso, gente. As pessoas têm visões diferentes. Então, tem modos diferentes de reagir a uma mesma situação. Já vi gente que perdeu parente, por exemplo, e reagiu de formas completamente diferentes. Uma reagiu de forma, tipo, não conseguir, tipo, tinha muita dificuldade de lidar com isso. E ah, enquanto a outra, ela se pautou muito na religião dela e ela disse que isso, sei lá, ajudou ela a não se consumir muito e ser mais positiva com relação àquilo. E as duas são válidas, gente, são experiências pessoais. E não dá pra gente querer que todo mundo reaja de uma mesma forma ao mesmo assunto. Então, por isso que eu acho que é bom a gente, sei lá, tentar abrir a nossa cabeça pro outro lado e ver que eles podem ser tão válidos quanto o, o que a gente acha, o que a gente acredita, sabe? E é isso que eu quero com esse vídeo, tentar mostrar pra vocês que tem outras maneiras válidas de perceber, de analisar uma obra e não precisa ser sempre desse jeito aqui. E verdade, o público-alvo. Não sei porque eu fiz o 2 aqui. Verdade, o público-alvo, eu ia falar a respeito disso. O público-alvo também está muito envolvido nisso, porque tem muita gente que acha que público-alvo tem a ver com idade. E não é só isso, gente. O público-alvo tem muito a ver com definir uma persona para uma persona que você quer, né, atingir. Persona é muito basicamente sobre como criar um personagem. Empresas fazem isso e meio que pessoas que compartilham né, uma característica compartilhada coletivamente ali em vários tipos de pessoa. E, enfim. Então, público-alvo, eu já fiz um vídeo sobre isso também, vou tentar linkar aqui embaixo. É sobre você ter uma obra em que você tem ali características daquela obra que podem nem agregar muito aquela obra em questão de, sei lá, em questão temática, em questão narrativa, enfim, mas estão ali porque vão o quê? Chamar a atenção daquele público-alvo, vão fazer aquele público-alvo gostar, vão causar uma sensação naquele público-alvo, por exemplo, sei lá, One Piece, Sailor Moon, cadê? Tem um Narutinho aqui, Naruto. Tem coisas, por exemplo, que antigamente, aliás, quando eu era mais jovem, como eu falei, público-alvo não tem a ver com a idade, mas tem algumas coisas que interferem sim, mas não tem só a ver com a idade, é isso que eu quero dizer. Eu gostava em Naruto, eu achava incrível, aí hoje, reassistindo, gente, eu não tenho mais paciência pra isso. Isso aqui não me chama mais tanta atenção. Mas ainda assim, tem coisas muito recorrentes em obras, né, de mangá shonen, mangás da Shonen Jump, que eu curto. Por mais que outras pessoas não gostem, que acham que não, ó, tecnicamente, analisando isso daqui, não é legal, não é bom, enfim, e ainda assim eu gosto. Então, são características ali que foram feitas para chamar aquele público. Eu já vi muita gente dizendo, por exemplo, nossa, por que, que a Shonen Jump não varia mais nas histórias? Por que, que eles não ousam mais, param com esses clichês e tal? Porque, gente, esses clichês chamam a atenção desse público. Então, eles vão continuar com isso porque eles querem esse público, eles não querem mudar o público deles. Então, por isso que a maioria das obras deles vão ser nesse estilão Naruto aqui, sabe? Estilão Battle Shonen. Não que todas vão ser, né? A maioria. E para mim isso tudo é válido. Aliás, isso é explicação, muito a explicação de por que que você por que que, sei lá, tem muita gente que gostou de uma determinada obra e você não entende por que, que elas gostaram. Provavelmente você não é o público-alvo. Eu odeio quando as pessoas falam, por exemplo, de é porque não foi feito pra você. É porque faz parecer que eu não posso ter uma opinião válida a respeito. As pessoas, cada um pode ter uma opinião válida a respeito, gente. Mas, infelizmente, as obras elas não são feitas para todo mundo, elas são feitas para um público específico. E ela vai focar nas coisas que agradam aquele público específico. Inevitavelmente, vai ter obras que são focadas num determinado público que não vão conversar com você. É inevitável. Então, eu acho que isso tem que ser levado em consideração sim numa análise. E não analisar tudo colocando no mesmo balaio. Não, tudo tem que ser visto sobre a ótica X. Eu gosto muito de algo que o Thunder fala, do canal
Nem sei qual é o nome do canal dele agora. É alguma coisa do Trovão, eu acho. Ah, enfim, eu gosto de uma coisa que ele fala que é ele tenta ver qual é a proposta da obra e, né, tentar analisar ela a partir disso. E eu acho que isso é interessante porque cada obra ela tem uma época que foi levada em consideração na hora de ser lançada, tem um público-alvo, tem talvez um público-alvo até seletivo assim por conta do país, né, por conta da localidade, tem a faixa etária, tem, então acho que tem gosto, né, de, sei lá, enfim, tem muita coisa que eu acho que deve ser levada em consideração e não só, não, vou colocar no mesmo balaio que eu coloco todas as coisas técnicas que pra mim são, ó, é o mesmo, que os padrões são esses daqui e tem que alcançar esses padrões, senão é horrível. Então, cara, eu acho que é isso. Deixa eu ver se não tem mais nada pra falar. Não, acho que era só isso. Pelo menos resumidamente, eu não quero me alongar demais, porque já me conhecem, né, que ah, eu costumo falar demais e eu vou embora no assunto. Só que os views não acompanham isso. Então vou tentar encerrar por aqui. Acho que talvez a última dica seja autores. Por favor, eu, tipo, de um autor para outra, eu estimulo vocês, eu aconselho vocês a tentarem, né, justamente olhar essas outras perspectivas, tentar pensar sobre sobre isso, sobre como tem mais de um jeito de você, sabe, tem mais de uma coisa para você levar em consideração na hora de escrever uma obra, tem mais de um parâmetro, tem mais de um jeito de fazer para alcançar uma determinada para alcançar ali um determinado objetivo, né, principalmente com relação ao leitor. Porque, gente, novamente, o público importa e eu acho bizarro como cada vez mais eu vejo pessoas achando que o público não importa a opinião dele, porque ele não é versado na análise super crítica, super técnica e tal. E eu estimulo os autores a tentarem, né, ver esses outros lados. E eu acho que isso acaba te dando mais ferramentas para você fazer mais coisas com a sua história, para você surpreender mais, para você, sabe, ter um leque maior de ferramentas mesmo, de para usar e deixar a sua história com mais possibilidades, né, do que ela pode mostrar, do que ela pode causar nas pessoas. É isso. Me enrolei um pouquinho nesse final, mas eu espero que tenha conseguido ser compreensível. E se vocês gostaram, ou não, né? Se você discorda de mim, coloque um comentário aqui de vocês. Diga o que vocês acham. Se possível, deem uma curtida, um joinha ou compartilhe, que isso ajuda muito o canal. Então é isso, gente. Se possível, também dê uma olhada no meu mangá. Eu vou deixar aqui embaixo os links. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau. Até o próximo episódio.